Diário da Beleza. Apresentação: doutora Flávia Carnovale. Oferecimento: Susan Bella. Acesse susanbella.com.br e Bela Plástica. Nos siga nas redes sociais, @Bela Plástica Oficial. Seja bem-vinda a mais um podcast Diário da Beleza, by doutora Flávia Carnovale, que vos fala. E hoje nós vamos receber a melhor dermatologista de Mogi das Cruzes, doutora Juliana Wurtmann. E hoje nós vamos aproveitar para tirar todas as informações aí, os segredinhos dela de estética, de beleza. Então, acompanha a gente hoje. Gil, começa falando aí da sua formação, de quanto tempo você está em Mogi. Conta pra gente um pouquinho de você. Ai, Flávia, primeiro quero agradecer, é um prazer estar aqui nesse podcast com você, obrigada pelo convite, pelos elogios todos, né? Você também é uma cirurgia plástica maravilhosa, espetacular, que eu admiro muito. Então, esse ano eu vou fazer 20 anos de formada em medicina, né? Fiz a faculdade de medicina na UMC em Mogi das Cruzes mesmo, onde eu moro. E lá durante a faculdade, já quando eu passei por dermatologia, eu me interessei muito por dermatologia, tanto é que eu fundei a Liga de Dermatologia, ainda não tinha na faculdade, né? Olha, fundadora de Liga. Sou membro fundadora da Liga de Dermatologia. E a partir daí decidi que gostaria de fazer dermatologia mesmo. Estagiei durante a faculdade um pouquinho no consultório da Denise Steiner, que eu admiro muito, que foi quem me inspirou. E aí depois eu fiz uma pós-graduação em dermatologia durante 3 anos, depois também em medicina estética, porque naquela época nem sempre a gente tinha muita estética, né, dentro da dermatologia. Sim. E logo depois já montei o consultório. Logo no início eu fiz o consultório com a minha tia, que é dentista, né? Então era a Clínica Wurtmann, que era o nosso sobrenome em comum. Depois senti necessidade de ampliar os serviços, precisava de um espaço maior, então surgiu a Clínica GW. Aí na Clínica GW eu atendo dermatologia, a parte clínica, cirúrgica e estética. E agora tem outros profissionais também que compõem a equipe, que eu gosto muito de ver o paciente como um todo, né? Então o paciente eu gosto de ver a parte de saúde, nutrição. Então lá nós temos nutricionista, esteticista, fisioterapeuta e a parte de tricologia também, que é importante. Importantíssima. E atualmente nós estamos também com uma ginecologista para ver a saúde feminina, aí, menopausa, climatério. Então a clínica está bem completinha. Isso é ótimo. Quem está lá de gineco? É a doutora Maria Laura. Maria Laura. As pacientes têm gostado bastante. Tá certo, tenho certeza, né? E falando um pouquinho agora, vamos começar a falar um pouquinho de beleza. Quais, assim, você fala assim, não, ninguém faz melhor do que eu. Qual que é aquele tratamento que você fala, eu sou melhor, eu sou the best? Olha, por incrível que pareça, eu acho que a gente tem que começar a fazer bem o básico, né? Sim. E os pacientes elogiam muito, assim, falam que não trocam, embora hoje em dia várias áreas façam aplicação de toxina botulínica. As pacientes falam que não trocam a minha toxina por nada, porque realmente eu acho que eu me aperfeiçoei muito em cada detalhe, em cada ponto avançado, né? A gente vê o rosto, a gente vê a hipertrofia do masseter, a gente consegue tratar efeito lift em pontos específicos para toxina, além das rugas de expressão, pescoço. Então, rosácea, tratamento de rosácea com a toxina, de peridrose. Então, a aplicação de toxina botulínica, eu recebo muitos elogios, né? Então, eu acho que é um dos tratamentos que eu me destaco. Nossa, eu adoro Botox. E vocês, meninas, vocês gostam de Botox? Então vamos falar um pouquinho de Botox. Então, eu não sabia que Botox usava para rosácea. Isso aí pra mim é novidade. Rosácea é aquela parte, aquela vermelhidão. Isso. Que muitas mulheres têm na pele. E qual que é o efeito? Qual que é o mecanismo? Não sabia. Então, ele age na ação colinérgica, né, da liberação de acetilcolina. Então, tanto da parte de transpiração, como também da parte vascular. Então, trata a para de responder. Isso, trata aquela vasodilatação, né? Então, melhora aquela vermelhidão. Os vasinhos que a gente já tem, porque na rosácea a gente tem essa resposta vascular maior, telangiectasia, são os vasinhos que se formam, rubor, vermelhidão facial, algumas lesões inflamatórias. Então, para a rosácea que tem esse rubor facial, né, essas vermelhidões, ele melhora muito. E depois a gente pode conduzir o tratamento com laser para alguns vasinhos persistentes, né? Laser específico para vasos, né? Qual que você gosta de usar? Eu uso muito laser ND-YAG, que ele, na verdade, para melhorar a pele como um todo, fecha poros e age um pouquinho nos vasos. E a ponteira Dye Laser, que é um primo da luz pulsada, que ele tem uma resposta muito boa para lesãozinha vascular. Então, dá um resultado muito bom. Geralmente eu trabalho com uma plataforma, então lá eu consigo trabalhar, né, as duas andar ponteiras. Pelas ponteiras do laser, isso é ótimo, né?
Porque eu acho que o laser para vasos, ele é importante na região facial, realmente, Sim. para tratar a questão da rosácea. Eu gostava do resultado da luz pulsada, mas parece que acho que popularizou muito, eu não sei o que aconteceu, que tá até difícil do equipamento, né? Não sei o que A aconteceu. gente ainda encontra, tem que saber usar, né? Tem que saber o laser assim, sim. tem muitos lasers hoje em dia, mas tem que saber os parâmetros certinhos para vaso, Sem potência, para né? manchinhas, né? Mas hoje em dia tem essas opções também que tem algumas ponteiras novas que também pegam muito bem os vasos. O importante é que a gente consegue tratar, né? Com certeza. E a gente tá falando de rosácea, também tá muitas vezes associada aí com melasma também, né? Isso. O que você acha que é o padrão ouro hoje para melasma? Como que nossas mulheres brasileiras, né? Elas têm muito É melasma bem devido frequente. à miscigenação, ao Uhum. sol aqui que é muito forte, à falta de cuidado, à parte hormonal, anticoncepcional. Então, conta pra gente aí como você maneja o melasma, como você controla, né? Porque tem cura melasma? O melasma é sempre um desafio, né, Flávia? Então, assim, o melasma a gente sabe que hoje em dia a gente vê muito que teve a cura do melasma, mas não, o melasma não tem cura. A gente consegue estabilizar o melasma e fazer um tratamento contínuo realmente para a gente não inflamar a pele, não ativar os melanócitos, né? Que produtores são as células produtoras de melanina, porque essas pessoas elas têm maior produção de melanina nessas áreas. Então, muito comum na face, na região da maçã do rosto, às vezes na região do buço, na testa. Existe também o melasma extravascular, que é fora, às vezes no braço, aquela mancha maior, pode ser melasma, Ah, né? não sabia. Tá É vendo? mais comum, às vezes a gente, com algumas alterações hormonais, ele costuma ser mais comum na gravidez ou mesmo na parte da climatério perimenopausa. E a gente sabe hoje em dia que não é só o sol, né? Então a exposição solar piora muito o melasma, essa luz visível e luz azul, que é dos smartphones, do celular também, mas o estresse, a inflamação, o próprio fotoenvelhecimento. Então o melasma é uma somatória de tratamentos, desde o uso contínuo do filtro solar, de preferência com cor para fazer barreira, até os clareadores adequados para cada pele em casa. Mesmo no verão a gente pode usar clareadores sem ácidos ou que não irrita a pele, né? No inverno abusar um pouquinho mais de alguns clareadores mais fortes. Sim. Não é toda a pele que tolera qualquer ácido. E associar, eu gosto muito desses lasers, né? Tem tratamentos a frio hoje em dia, tem lasers que vão tratar os pigmentos de diferentes camadas, que aquecem um pouco a pele, que são mais seguros. Alguns peelings podem ser usados para melasma. O próprio drug delivery, ou microagulhamento Medicina com a regenerativa. dermatologia, medicina regenerativa, que são esses ativos, né, que desinflamam a pele. Então, PDRN, que é um ativo muito falado hoje em dia, né, do DNA do salmão, e outros clareadores. Então, hoje em dia tem sim como tratar. E eu gosto muito também, além dos tratamentos em consultório e dos cremes de uso tópico, os antioxidantes orais também, que eles ajudam muito de uso contínuo, né? Como firmeza da pele, antioxidante, mas também alguns têm ação clareadora que diminui os efeitos deletérios do sol na pele. Sim, Então tem como tratar, tem como tratar e, pelo jeito, é estabilizar. complexo, né? Tem que tratar de várias áreas, tratar oral, tratar tópico, tratar com Isso. laser, trazer um peeling, tem que estar sempre cuidando. Isso. E eu vou fazer uma pergunta, porque é que acontece aqui comigo? É. Já aconteceu de você trata a paciente ficar bem, aí ela para de fazer tudo e volta tudo? Isso acontece. A paciente E se muito, anima, né? muito, Por é que muito elas comum. fazem isso que eu não entendo? Não adianta, elas têm que saber que nem quem é um hipertenso vai ter que tomar remédio a vida toda. Inteira. Quem tem melasma tem que cuidar a vida toda. É que assim, eu entendo que às vezes seja um pouco cansativo, mas aí você perde todo o trabalho, todo o serviço que a gente executou. Mas não tem que a tomar banho, melhora. passar sabonete, entendeu? Passar hidratante, passar não sei o que lá. É só introduzir na rotina Sim, também, né? tem que introduzir na rotina, né, e criar esse hábito, né? E o ideal, por exemplo, seria passar com você no dermato, quem tem melasma, o quê? De Com que 6 frequência? meses? Isso. Eu falo Pra que a gente, melasma, sim. eu falo que a gente tem um tratamento para melasma e como um todo, né? Eu falo que a pele muda nas estações. Então a Muda. pele fica de uma maneira no verão, fica de outra no inverno. Então o ideal é passar 2 vezes ao ano, pelo menos quem tem melasma, mas o ideal seria para todo mundo, porque a prescrição que a gente faz pro verão, às vezes muda pro inverno. Tem que mudar, Tem que né? mudar, né? Porque no inverno dá pra gente abusar um pouco mais, não é? Fazer sim. uma coisa um pouquinho mais forte, E- até pra tentar um resultado um pouco mais alto Isso. e depois cair no verão, e não tirar. Porque elas Isso. falam, não, no verão não posso tratar melasma, gente. Não, pode, pelo contrário.
No verão tem que ter cuidados aí que redobrados, né? Só que com os ativos certos, mas a gente precisa sim tratar da pele, principalmente no verão. Em relação à limpeza e hidratação também muda, porque às vezes no inverno a gente precisa ter uma hidratação mais potente, uma limpeza mais suave, e no verão essa pele às vezes fica um pouco mais oleosa, a gente pode mudar, colocar um hidratante mais leve, né? Um sabonetinho que tire mais oleosidade. Então, assim... Faz todo sentido, não é o creme de estimação, não, viu, gente? Se você quer realmente um resultado, chegar bem, né? E é até bom que a gente rodizia, a gente muda o estímulo para a pele também, do que ficar sempre com o mesmo creme, né? Eu gosto dessa mudança. Eu gosto também que acho que a pele acostuma, né? Parece que ela entra num platô e ela não melhora mais. Você tem que dar um outro tipo de estímulo para melhorar. E quando a gente pensa agora nessa fase de mão de aula, de emagrecimento, que a gente tá vendo aí o povo tudo derretido, né? Como que tá isso no seu consultório e quais são o que você tá usando de mecanismo aí para segurar essa pele, essa cutis que tá desabando aí com esse emagrecimento? E realmente é isso, desaba mesmo, né? Pacientes mais jovens sentem um pouco menos, mas já sentem. E os pacientes que têm mais idade, chega a ser assustador às vezes, né? Porque esse rápido emagrecimento gera perda de gordura intensa também nos coxinhos do rosto, de gordura da face. Você sabe muito bem que você vê até lá na cirurgia, né? Sim. E aumenta muito a flacidez de pele esse envelhecimento. Então, os pacientes que querem emagrecer, eles têm que fazer um planejamento. Já antes do emagrecimento, começar a preparar a pele, né? Porque a gente sabe que todo tratamento que estimula a produção de colágeno não tem um resultado imediato. Não. Então a gente precisa ali fazer um preparo, vai começar a emagrecer, já faz uma tecnologia ou um bioestimulador de colágeno injetável para fazer o estímulo de colágeno, que o pico vem em 2, 3 meses. Durante o emagrecimento, a perda de peso, a gente tem que somar outro tratamento, a gente tem que intensificar, fazer os tratamentos eles mais concentrados mesmo, né? Então, às vezes a gente faz 2 estímulos de colágeno de uma vez, às vezes, por exemplo, um ultrassom microfocado, que eu gosto muito, com um bioestimulador de colágeno injetável. Emagreceu ali para depois de 2, 3 meses, faz uma segunda sessão de um bioestimulador de colágeno e às vezes a gente já precisa entrar com preenchimento, porque teve o coxinho de gordura para sustentar o desenho ósseo, né? E aí realmente não tem como, tem que tratar porque o paciente sente bastante, mas é possível conduzir esse processo. E quem faz uso das canetas emagrecedoras é imprescindível também fazer um acompanhamento nutricional, né? Sim. Porque senão tem aquele falso as emagrecimento. Vitaminas e aí fica mais feia, mais velha. Em vez de ficar mais nova, fica mais velha. Tem a queda de cabelo, né? Tem aquele falso emagrecimento porque já come muito pouquinho, então tem que repor proteína e alimentos importantes de qualidade, gordura de qualidade, proteína de qualidade, porque vai comer pouco, então tem que comer coisas que vão realmente, senão nem o colágeno não responde ao colágeno, né? Pra gente produzir colágeno, a gente tem que ter uma quantidade mínima de ingesta proteica por dia e suplementar o colágeno oral também. Então, só para resumir, é melhor deixar cair tudo e tratar depois, ou é melhor vir cuidando, emagrecendo e cuidando também do rosto para não ficar com aspecto cadavérico e aspecto feio? O que é melhor? É muito importante cuidando do rosto, porque se deixar despencar tudo, aí só a doutora Flávia resolve, e mesmo assim precisa dos tratamentos associados, né? Sim, os tratamentos, eu falo que é que nem escovar o dente, gente. Tem que fazer e não tem jeito. É verdade. Agora vamos mudar para temática harmonização facial. Porque tem umas aí que parece mais a demonização facial do que a harmonização facial. Eu vi um marqueteiro aí falando de lábio que antigamente era os lábios grandes, agora é o lábio mais natural. Gente, nunca foi lábio grande, foi moda. Vamos falar a verdade? Sim. Pode falar a verdade para vocês? É brega e é feio pra caramba. Você fica mais com cara de job do que com cara de chique, de elegante, né? É a minha opinião, não sei se é a sua. Também. Eu acho que você acha dessas bocas que você anda vendo por aí, não dá de chorar? Hoje em dia a gente tá vendo as pessoas, mas parece uma caricatura, né, Flávia? Sim, não... A pessoa, ela muda tanto aqui, assim, do que ela era. Eu acho que algumas coisas realmente a gente tem que corrigir, algumas assimetrias. Tem pessoas que têm o muito desproporcional, mas você não tem que fazer... virar outra pessoa. Perder suas características, né? A gente tem que aprender a embelezar a face. Então, essa palavra harmonização facial me dá até arrepio, porque as pessoas associam muito a essas imagens do exagero, né? Eu acabo nem... Doutora, você faz harmonização facial? Eu falo...
Eu faço, mas a harmonização diz mais respeito ao tratamento com preenchimento, né? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão abrindo um pouco mais os olhos e Elas vendo que o viram, né, preenchimento é um os erros, refinamento, né? Sim. Muitas pessoas tiveram excessos e aí estão optando por tirar o excesso Óbvio. com a hialuronidase, que é o mesmo que degrada o ácido hialurônico, só que não é tão simples assim, né? Que pode ter É um reação transtorno do alérgica, paciente, né? a gente são várias sessões, então é importante você saber conduzir para não precisar tirar. Eu nunca precisei tirar nada de ninguém, porque eu nunca coloquei a mais. Isso, É colocar sobre na isso. medida certa, no ponto certo, né? E menos sempre é mais, sem exagero. Com certeza. Quando a gente... Outra coisa que eu acho da demonização, chama demonização, tá, gente? Demonização facial. É porque a mulher, eu sou especialista em mulher, né? Sou ginecologista, sou cirurgiã plástico, sou especialista em mulher. Eu atendo homens e... mas assim, 90% nosso é mulher. E a mandíbula da mulher, ela tem que ser uma mandíbula delicada. A gente tem que... Uma mandíbula pequena. Não sei se está entendendo. E eu não sei de onde o povo tirou cada cabeça que tem que fazer umas mandíbulas quadradas. Que isso no visagismo traz pro masculino, traz pro autoridade. É tudo que mulher não precisa. A gente tem que fingir que é sensual, que é boazinha. É uma triangulação no rosto. Então quem estuda sabe que tá errado. Você mete uma mandíbula muito marcada, com uma boca ridícula. Sabe o que você fica parecendo? Um avatar. Porque a mandíbula é do homem, a boca ridícula é do job. Até no seu rosto não tem nenhuma... Como que eu vou dizer? Você não tem um significado, você não tá passando nada de informação. A pessoa olha pra você. A pessoa olha pra você e vê um ponto de interrogação, porque não sabe nem o que você quer passar. É lógico que a gente tem que respeitar o gosto de cada um, né? Mas muitas vezes isso traz o quê? Mostra uma insegurança da pessoa, né? Porque às vezes ela... O exagero, né? Buscar o exagero. Ela não se vê, ela não se autovaloriza. Então é muito importante a gente se autovalorizar, ver a beleza nos nossos traços e explorar. Cada um tem o seu tipo de beleza, né? Tem pessoas que têm a beleza mais exótica, tem pessoas que têm a beleza mais comum. E a gente pode explorar a sua beleza ali, realçar o que você tem de melhor. Eu acho que Deus fez a gente diferente. Não tem uma pessoa igual a outra, tá? Então Deus já te fez diferente para você ser você mesma. E eu, a doutora Juliana Wurtman, a gente melhora vocês. Mas melhora vocês, não transformar vocês imitando alguém ou querendo ser outra pessoa. Então, esse entender que eu tenho uma genética, que eu vim de uma raça misturada, tá? Porque isso aqui tem umas 10 raças, mas tudo bem, é uma miscigenação. Mas que eu tenho uma característica minha que vem, que a gente pode sim acentuar, mas não exagerar, né? Isso vai trazer o quê? Leveza, delicadeza, uma comunicação comunicação sua, das pessoas olhar para você e você está falando através da sua face que você é uma mulher que se cuida, que você é uma mulher segura, que você é uma mulher que se empoderada, que você sabe o que você quer, que você se respeita como pessoa, porque você aceita os seus traços, a sua genética, da forma que você é. Só mais jovem. Importante, né? E fica uma coisa elegante, né? Isso. Então é importante você saber conduzir os sinais do envelhecimento de maneira elegante, natural, respeitando o seu corpo, né? Porque a gente tem que pensar muito nos resultados a longo prazo. Então, sim, se 80, 90. Se você se volumiza muito, você está enchendo uma bexiga, às vezes você gera até mais flacidez. Com certeza. Né? Porque você não vai conseguir manter sempre daquela maneira. Então você tem que pensar a longo prazo, a frequência que você vai fazer um bioestimulador também para não gerar tanta fibrose, que às vezes é até um pouco polêmico, os cirurgiões plásticos às vezes falam eu sou ao contrário, eu sou cirurgiã plástica, mas eu adoro um bioestimulador. Então fazer... Daqui até a ponta do pé, aliás. Associar diferentes tratamentos, que hoje em dia, né, essa combinação de tratamentos nunca é um único tratamento. Traz um resultado natural. Traz um resultado natural. Eu converso com o paciente que a gente envelhece em 3D, né, 3, 4D. A gente vem perda óssea, reabsorção óssea, perda dos coxinhos de gordura, da gordurinha de sustentação, da firmeza da pele. Os músculos vão ficando mais marcados, mais fortes. A gente tem que associar 2, 3 tratamentos para dar um resultado mais harmônico. Não que aquilo vai ser exagerado, pelo contrário, né? Fazendo um pouco
pouco de cada onde precisa, dá um resultado mais natural, elegante, que hoje em dia se chama-se de Quiet Beauty, que é a beleza natural, silenciosa, que você tá bem, ninguém fica apontando o que você fez, né? Exatamente. E não quer dizer que nós não vamos usar ácido hialurônico. Sim, Não é isso que nós estamos falando aqui, tá? Ácido hialurônico, ele é uma arma que é maravilhoso. Não tem como não usar, porque Não a gente tem vai como. precisar, mas tem que usar na medida certa, nos pontos certos, não é verdade? Sem hipercorreções. Isso. É melhor você fazer um pouco menos, depois você ir lá completar, do que você querer fazer muito de uma vez só, entendeu? E gerar esse efeito, que muitas pacientes também ficaram com um efeito meio infiltrado, meio com o rosto muito, até parecia uma certa hidratação, né? Como que é o termo disso? Eles falam pillow face, que é o rosto pesado, né? Assim, aquela de insuflado. De almofada assim, mesmo. E a gente vê isso até em pessoas, às vezes, que têm condição financeira, né? E eu olho e tenho vontade de falar, meu Deus. E uma das formas que eu uso muito, um dos tratamentos que eu uso muito para evitar esse pillow face é a questão dos fios de sustentação. Sim. Porque o fio de sustentação, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a sua gordurinha, o seu coxinho de gordura que está mais para baixo e colocar ele mais para cima, tá? E além disso, ele também vai trazer um efeito aí de estímulo de colágeno. Bioestímulo de colágeno, que eu acho que é um bioestímulo meio seco, que eu gosto, como se fosse um radiesse. É um bioestímulo sem volumização, né? Então, os fios de sustentação são ótimos. Eu acho que são a arma que nós temos além da cirurgia, porque a cirurgia, no meu rosto, eu pretendo fazer a cirurgia mais tardiamente. E, enquanto isso, né, o cinquentinha tá chegando, mas enquanto isso a gente vai lutando. Sim. E acho que os fios de sustentação evitam um pouco isso. Porque você vê, eu sou magrinha, a Gil é magrinha, mas a gente tem super bochecha, né, Gil? Mas é genético. Então, se a gente não tem essa sustentação, não faz um efeito de sustentação da bochecha, a hora que vê, a gente tá parecendo um bulldog. Então, tem o fio, ele traz uma leveza no semblante da pessoa, não é aquele efeito de lifting exagerado, mas ele traz muito resultado aí, uma melhora bastante grande nas trações. E hoje em dia tem vários fios, né? Tem diversas opções de fios, do material que a gente vai usar, né? Sim. Os fios de PDO, os fios do próprio ácido L-polilático, que é o do bioestimulador de colágeno, né? Com coprolactona, caprolactona. Então, são fios que é de bioestímulo e a gente tem os fios de tração, mas é isso que a Flávia falou. Antigamente, a gente fazia uma hipercorreção, né? E hoje em dia, para depois ele acomodar, e hoje em dia nem precisa fazer essa hipercorreção, né? A gente coloca, corrige, já traciona um pouquinho, mas depois ele vai se mantendo e fazendo esse estímulo de colágeno que fica esse resultado refinado, elegante, sem volumizar, às vezes apenas reposicionando, porque realmente a pele ela vai cedendo. Então, quem tem a pele um pouquinho mais pesada, esses coxinhos de gordura vêm parar aqui e fica aquele bulldoguinho mais acentuado, né? Dessa maneira, a gente repõe para o lugar ali, reposiciona o que precisa ser reposicionado. É isso mesmo. Quando a gente pensa em fios também, eu vejo muito assim, eu passei 2 fios de cada lado. Eu tenho vontade de cair dura no chão, juro, gente. O resultado depende muito da quantidade, né? Dose não é dependente. pouco fio. Não adianta você pôr poucos fios, né? E nem um fio aqui e um embaixo. Se você põe um fio único, ele vai fazer um risco no meio da sua cara. O fio, ele é para andar muito mais próximo um do outro. Então, não dá para vou pôr pouquinho fio. Você vai pouquinho fio, você vai ter pouquinho resultado. Então, eu vejo muitas falhas técnicas, né? Um dos motivos de eu virar speaker da Pharma Estéticas e falar e dar aulas de fios aí para os dermatos, para os médicos, é porque eu vi que tem falhas técnicas na aplicação desses fios que realmente vai levar um resultado insuficiente. Sim, e aí o paciente fica descrente do tratamento e nem é pelo tratamento Queima o tratamento, pela técnica, exatamente, né? É a má técnica. É a má técnica. Exatamente. E fora isso, a gente consegue associar, né, esses fios de tração com os fiozinhos lisos em áreas específicas que ajuda muito. Eu associo muito pós-aplicação de toxina botulínica, do Botox. No retorno eu sempre ponho alguns fios, realmente, né, aqueles fios de área de pálpebra, né, aqui na papadinha, na glabela. E uso às
gosto bastante. quando a pálpebra é muito flácida, eu até uso o Mold ou Filler, que é aquele a canulazinha que vem com 10 fios, né? A gente põe 20 fios ali. Tem uma ação preenchedora pelo fio, né? Exatamente. Também Eu uso gosto bastante para associar. Eu acho que aquela... Não sei se foi a gente que foi envelhecendo, mas aquele vinho aqui só para fazer botox, ele não existe mais. Não existe. Não existe. Não existe mais. Ou se a pessoa é muito jovem, você faz toxina com tratamentos para melhora de qualidade de pele. E já bioestimula a paciente jovem, né? Sim, também, porque eu Tem explico poros pro paciente, abertos. a partir dos 25 anos, a gente já começa a perder 1% ao ano de colágeno. Então, para quem quer estar ali sempre com tudo no lugar, quanto antes, melhor, para você não, né? Você vai, às vezes, eu falo, às vezes faz um pouco mais espaçado, e conforme vai envelhecendo, você tem que fazer mais tratamentos em intervalos menores para manter, né? Mas é muito bom a gente associar, assim, né? Sempre tem algum refinamento para fazer. Dificilmente o paciente faz um único tratamento, até os mais jovens, né? Sim. E quando você pega, assim, bochechas mais volumosas, eu gosto do Ultraformer, né? Você também, que você eu usa? tenho ultrassom microfocado meu Olifitera. Olifitera, que também é ótimo. Muito. E que, só que eu vejo que às vezes a paciente quer vir fazer uma sessão e acha que isso vai trazer resultado. Qual que é a sua experiência nessa questão porque isso também queima o tratamento. Porque você faz um tratamento insuficiente esperando um resultado máximo. Depende muito da qualidade de pele e da espessura de pele do paciente. Quando o paciente tem uma pele fininha, aí eu consigo fazer ele mais espaçado, porque eu intercalo ele eu gosto de, assim, pelo menos, no mínimo, 2 estímulos de colágeno ao ano. Então, eu gosto de fazer ultrassom microfocado e o bioestimulador de colágeno injetável, eu vou intercalando. Quando a pele é mais bochechudinha, né? Às vezes você precisa associar mais do ultrassom microfocado para conseguir o resultado de compactação de gordura. Então, a gente precisa papadinha, por exemplo. Não adianta uma única sessão, né? A não ser que você use outros esvaziadores de gordura, os próprios fios que podem, mas assim, quando a gente tem gordura associada, a gente precisa fazer de 2 a 3 sessões, né, para realmente compactar essa gordura e a partir daí, aí pode fazer uma manutenção. Pálpebra também, né, que é uma área de maior flacidez. Muitas vezes você precisa de mais de uma sessão para melhorar aquela flacidez ali de pálpebra, então nem sempre é uma sessão isolada, depende muito do caso. Eu uso, mas não uso tanto para pálpebra superior. Você vê resultado? Vejo. Eu gosto bastante. Quantas sessões, mais ou menos? Geralmente, eu acho que como eu gosto de estimular ou fazer um estímulo diferente, então geralmente eu uso 2 sessões e associo com um bioestimulador de colágeno na têmpora. Tá, aí né? É efeito de tenda, né? Para fazer efeito lifting, que a gente também consegue, né? Os fios para erguer supercílio que eu já não tenho muito hábito de usar. Você usa? Uso bastante. Gosta. Os fios para... É porque eu faço tudo diferente do que vocês veem aí das outras técnicas, né? E eu analiso muito o estilo da sobrancelha da paciente. Por exemplo, eu e você, a gente tem essa sobrancelha gigante. Se a gente fizer isso aqui, a gente fica ridícula. Entendeu? Entendi. Então, mas aquela pacientinha que tem uma sobrancelha redondinha, só o Fox Eyes já fica ótimo. Entendi. Então, o Fox Eyes não é para todo mundo. Sim. É para poucos. Para quem realmente tem uma sobrancelha com uma queda de cauda. Agora, quando eu consigo elevar até toda a sobrancelha, entendeu? Com a técnica de fios. Do vetor que eu uso ali. Exatamente, só que eu uso mais fios, entendeu? E nas posições, claro, fugindo da inervação, tudo tem a técnica correta. Mas eu uso muito elevação de supercílio com fios, porque ninguém quer ter uma cicatriz nessa região. Associo também com o Ultraformer, mas o resultado do fio eu acho superior em relação à elevação. Sim, e gosto mais do Ultraformer em relação à qualidade de pele. Sim. Mas dá para associar também as duas tecnologias. Quando eu falo Ultraformer e Liftera, é mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? E eu gosto também muito do efeito da toxina botulínica, né? Porque a gente pega os músculos depressores, então o músculo orbicular ele é depressor, ele puxa o olhinho para baixo, você dá uma fragilizada nele. Então quando você tá com a toxina em dia, você também consegue essa abertura de olhar, reposicionamento da sobrancelha, é maravilhoso. A toxina eu já nem ponho na Acabei de fazer a minha. Gente, tá linda. Gente, eu nem ponho toxina em discussão. Você que tem mais de 35 anos e não faz botox, me desculpa. Você tá errada. Então, até preventivo mesmo. Preventivo, né? Não dá pra ficar sem. Realmente, nossos músculos, a gente vai forçando com o tempo, parece que aqui vai desabando. Sim. Tipo assim, a toxina, pra mim,
escolher um é a toxina botulínica, entendeu? Porque é super necessário, né? Nem... Que é uma das especialidades também da doutora Juliana Furt. Tá linda seu botox. Obrigada. E que mais? Vamos lá. Vou fazer umas perguntinhas. Vamos. Pra você, meio de resposta rápida, Tá. tá? Vamos lá. Botox ou Dyspor? Dyspor, mas depende também da contração do paciente. Mas se for pela durabilidade, o Dyspor eu acho que não tem, né? Igual. Mas se o paciente tem a testa mais curta, eu preciso ter um pouco mais de cautela, eu tenho que fazer o Botox. Tá certo. Galderma ou Allergan? Usa as duas. Empatou. Radiesse ou Harmonica? Olha, o Harmonica eu gostei muito, eu uso os dois também. Mas Também. o Harmonica eu gostei muito, é para quando o paciente quer definir o contorno facial, porque ele tem preenchimento com bioestimulador do Radiesse na mesma seringa. Então, e uma durabilidade muito grande, né? Sim. Então, se o paciente quer usar um produto único para fazer estímulo de colágeno e preencher nessa região óssea, seria o Harmonica. Tá certo. Lavien ou CO2? CO2. CO2 ou Fotona? Eu não tenho experiência com fotona, né? Então eu vou ficar com CO2, mas o fotona também é um laser maravilhoso. Tá certo. Melhor tratamento de manchas? Vou pra escolher um. Ai, nossa, é difícil, hein? Tudo que tem Melhor muito é porque tratamento tem de uma mancha, 100%. passar na dermatologista pra fazer aquele combo que eu expliquei no começo ali, ó. Vem aqui que eu vou te passar 5 coisas pra melhorar suas manchas. Né? Mais ou menos isso, tá certo. O seu padrão que você acha melhor pra flacidez de pele? O que você usa, assim, de rotina? Olha, eu acho que não tem como a gente fugir do bioestimulador de colágeno, né? Não tem. Tá certo. Melhor tratamento de lifting? Para tratamento para lifting. É. Você falou dos fios, né? Maravilhoso, mas ainda assim eu prefiro. Eu começo com ultrassom microfocado. Eu prefiro ultrassom microfocado e pra mim o fio é um refinamento. Tá certo. Eu gosto disso também. E melhor tratamento pra acne? Então, para acne, gente, quem tem uma acne importantíssima é a isotretinoin oral, que é o uso do Halcutan, né? Não tem nada igual para ele. Mas em consultório, eu trabalho para acne ativa inflamatória, eu trabalho com uma tecnologia que é o PhotoAid. Ele faz uma fotobiomodulação, então ele associa um peeling com a luz, né, e alguns ativos específicos, ele tem um resultado muito bom para desinflamar a acne ativa. Então, se fosse tecnologia, seria ele. E a medicação oral para quem tem uma acne importante é o Halcutan, que aí é só em consulta médica mesmo, para ver se pode Se é tomar. necessário. É. E as doses do Roacutan, você faz subdose ou você sempre usa pleno? Olha, dá pra gente, não chega a ser uma subdose, né? Mas muitas vezes a gente trabalha com um ou dois comprimidos diários. Muitas vezes, para evitar o efeito colateral, eu prefiro fazer um comprimido diário e prolongar o tempo de uso. Mas aí eu chego na dose plena. Entendi. Entendeu? E cicatriz de acne? Cicatriz de acne, quando você terminou o tratamento se você fez o tratamento com Roacutan e terminou, tô até com um paciente que eu vi ontem lá no consultório para isso, um dos principais é o laser de CO2 com a permeação do PDRN, que é da dermatologia regenerativa, dão resultados muito bons, assim, lógico que depois, se for uma pele com mais idade, a flacidez piora muito a cicatriz de acne. Piora. Então, além de fazer o laser tratar a pele, a gente precisa fazer tratamentos que estimulem De colágeno também, né? Eu vejo muito, como eu faço muito fios, eu vejo muito melhora de cicatriz de acne também com fios de sustentação. E alguns pacientes também eu até uso ácido hialurônico localizado Sim, também também, na pontual. cicatriz, pontualmente, exatamente, para melhorar isso. Meninas, essa foi a doutora Juliana Wurtmann. Se deixar, a gente fica conversando aqui Verdade. até amanhã. Gostoso, Você adora, né? Tem alguma coisa que você quer falar mais para as nossas telespectadoras aí?
Eu acho que para mim foi um prazer estar aqui. A gente conversou muito de tudo isso. Eu acho que a dermatologia está sempre, a medicina, né? E a dermatologia, essa área da beleza, Mais da estética, ainda. está sempre em atualização. Então a gente não pode parar de acompanhar as novidades, os congressos. Teve aí o INCAS, que foi o primeiro congresso do ano em Paris, que dita as novidades dessa área. E a parte de regeneração vai ser a palavra de ordem aí para os próximos anos e a gente tem que ficar acompanhando tudo de pertinho para não ficar atrás. Certo, meninas, muito obrigada pela atenção. Nos siga aí nas redes sociais, @doutora Flávia Carnovale, @doutora Juliana Wurtman, é isso? @ Clínica GW, que aí eu posto mais as questões da dermatologia. @clínica G, mas o povo quer saber da sua vida. @clínica GW, @Bela Plástica Oficial, @SusanBella. E também deixe o seu comentário, a sua dúvida. Eu e a doutora Juliana faremos o possível aí para estar te respondendo. E muito obrigada aí pela atenção. Eu agradeço muito o convite também. Obrigada. Você assistiu Diário da Beleza com a doutora Flávia Carnovale. Oferecimento Susan Bella. Acesse susanbella.com.br. E Bela Plástica. Nos siga nas redes sociais, @Bela Plástica Oficial.